Apresentamos uma experiência em sonho com o diácono Adriano Rogério, da IPFD de Espera Feliz, do estado de Minas Gerais. A paz de Jesus Cristo, pastor Roberto Mendrade. Aqui é o diácono Adriano de Espera Feliz, pela misericórdia de Deus. Gostaria de contar uma experiência que eu tive no sonho, de madrugada, dia 7 agora, no sábado, de madrugada. Eu sei que estava na igreja, Pentecostal do Filho de Deus, um despertamento para as irmãs. E as irmãs estavam usando a brusa, só que não estava cobrindo o cotovelo. Conforme as irmãs mexiam o braço, parecia o cotovelo, né? Aí o Senhor falava na minha mente, assim, no pensamento, né? Repreende as irmãs para usar a brusa para cobrir o cotovelo, porque o inimigo, ele entra através do cotovelo. Aí depois eu acordei. É uma experiência de sonho, despertamento para as irmãs. A paz do Senhor a todos os ouvintes, todos os inscritos, também aqueles que não estão inscritos, que vão ouvir esta palavra. Mas antes eu quero deixar aqui um versículo da palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Quero relatar um sonho que eu tive. Foi para amanhecer o dia 15 deste mês de janeiro. Eu tive um sonho. Eu sonhei e eu via no sonho um jovem. Aquele jovem é crente, e aquele jovem estava de camisa, estava vestido como crente mesmo, e de calça comprida. Mas aquele jovem estava acocado, estava de cócora, a perna esquerda dele estava flexionada, também a perna direita estava flexionada, porém a perna direita dele estava flexionada a uns 50 graus, a esquerda estava a 100 graus flexionada, totalmente flexionada. E eu vi aquele jovem estava de calça. Todas as duas pernas da calça dele eram do mesmo tamanho, chegavam até o tornozelo, mas porém, naquele momento que aquele jovem estava acocado, com a perna dele direita flexionada a uns 90 graus, aleluia, eu via que a perna da calça dele, ela encolhia, eu via encolhida, a perna da calça dele encolhida, chegava até o meio da coxa direita, perto da nádega, bem perto, chegava a bainha da calça dele encolhida. Eu via um homem, um pastor. Naquele momento, aquele pastor, ele apontava o dedo para aquele jovem, mas não falava nada. Mas no exato momento em que ele apontava, aleluia, o dedo para aquele jovem, eu entendia que Deus estava falando comigo. Eu entendia Deus falar comigo desta maneira, que os espíritos
malignos entram na vida da pessoa, no corpo da pessoa, que está expondo a parte do corpo que não deve ser exposta, que deve ser coberta pela veste, que é a nudez. Isso é tanto o homem quanto a mulher. E eu via Deus falando, Deus revelando que os espíritos malignos, eles entram no corpo da pessoa pela parte do corpo que está descoberta e precisa estar coberta, e o inimigo ele entra e ele faz aquilo que somente é ruim, somente é mal. Aleluia! E antes, irmãos, eu queria saber por que em Apocalipse Jesus diz à igreja de Laodiceia por que era preciso que ela comprasse vestes brancas, para que ela se vestisse e não aparecesse a vergonha da nudez dela. Aleluia! E eu fui a entender que a vergonha da nudez é exatamente a parte que não deve ser mostrada. Aleluia! Que deve estar coberta pela veste, tanto do homem quanto da mulher. Aleluia! E Jesus, ele mandou a igreja de Laodiceia comprar vestes brancas. Aleluia! Para que ela se vestisse e não aparecesse a vergonha da nudez dela. Aleluia! Para quê? Para que, aleluia, haja a santificação, glorificado seja o nome do Senhor. E a Bíblia, ela também, glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo dizia também no versículo 33, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim possam se salvar. É o irmão Nildo que está falando, da IPFD do Baixo Tocantins. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Eu quero fazer uma breve oração. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, é o Senhor que conhece o profundo todo, o escondido. Meu Deus, vai ao encontro desta pessoa que precisa da tua graça. Vai ao encontro desta pessoa que precisa da tua santa ajuda. Estende a mão, toca, Senhor, no local da enfermidade. Toca no local da dor, repreende a obra maligna, repreende, meu Deus, a dor, entrega a vitória. Peleja por esta pessoa que precisa de saúde perfeita, completa. Lava esta pessoa com teu sangue, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Vai agindo na área da vida dela, na área espiritual, na área, meu Deus, que ela precisa que o Senhor venha agir e venha fazer a obra, meu Deus, que ela está precisando, em nome de Jesus. Se você não é crente, ainda não aceitou Jesus, você pode aceitar Jesus, pode dobrar o joelho, e confessar o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que aquele que confessa Jesus Cristo diante dos homens, no dia do juízo final, Jesus vai confessar que está em comunhão com essa tal pessoa, diante do Pai e diante dos seus santos anjos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.